O meu grande desafio era justamente esse, o quanto eu me desgastava para fazer um atendimento. Então, para mim, estava ficando num ponto em que eu cheguei a me questionar se eu queria continuar sendo terapeuta. Tipo assim, às vezes eu fazia um atendimento de mesa no dia e não conseguia fazer mais. Fiz um curso em abril com os gráficos tradicionais e me encantei, obtive várias curas, né, realmente tratamentos de saúde fantásticos, só que eu me deparava na questão espiritual. Realmente, eu não conseguia, chegava um momento dos gráficos que eu não conseguia ir além. Como reikiana, às vezes eu tinha uma certa insegurança. Quando a pessoa tem algum bloqueio, alguma coisa, eu ficava meio insegura. Será que estava funcionando? Será que o tempo que eu estava disponibilizando era suficiente? Eu estava me sentindo insegura e, por completar, infeliz. Em 1917, eu conheci a radiestesia, os gráficos. Mas, sinceramente, eu fiquei meio perdida, bem muito chato. Eu tenho que botar nas prateleiras, põe em cima dos móveis, põe em cima do sei o quê, gráfico espalhado. Aí eu comecei a desistir. Com as outras eu sentia canseira mesmo, um sono assim incontrolável. Os gráficos eu ficava esperando, né? Porque vamos supor, no relógio você tinha, às vezes eu tinha tratamento com 3 meses. Nos gráficos eu já não estava mais tendo a vontade de fazer. Estava me cansando mesmo. Eu fazia a limpeza, porém, um tempo depois, tinha novamente as influências voltar. E aí eu percebia que eu conseguia ter efetividade nos tratamentos de saúde, equilíbrio de chakras, corpos energéticos, energias sutis, tudo isso eu conseguia limpar com os gráficos, né? Então a pessoa estava com mal-estar, eu liberava os chakras, ficava tudo muito bem. Só que eu não ia na raiz. Eu fazia muito gráfico, eu montava gráfico, tinha que ficar ali controlando. Aí eu usava, né, as técnicas de ruído branco, das frequências Schumann para poder acelerar o processo, as pirâmides. E eu queria uma maneira de agilizar mais isso, sabe? Que com poucas sessões o problema fosse resolvido. Só que eu nunca me sentia profundamente seguro a começar a trabalhar como terapeuta. Sempre tinha aquele fundinho de medo, insegurança, autossabotagem. Eu não me sentia 100% confiante, assim, né? Não, essa raiz espiritual, não. Não, eu não fazia. Não conseguia tratar profundamente. O trabalho que eu fazia, né? Que era alinhar os chakras, é uma energia muito poderosa, mas ela não chega a fundo, né? Então, isso de trabalhar lá no espiritual mesmo, não. Isso eu não conseguia antes da mesa. Na verdade, eu identificava que havia presença de obsessores e eu aplicava gráficos. Tinha casos em que eu consultava se ainda estava no campo e ainda estava. E eu tava, há meses tentando tratar de diversas formas. Eu acho que eu trabalhava com gráficos, né? Eu acho que eu tentei uns 3 meses fazer para as questões, só que elas não desapareciam. Eu ia lá, fazia as análises e elas continuavam lá. Eu me sinto assim tão forte, eu não tenho medo de mais nada. Assim, eu não tenho medo de mais nada. Independente dos tratamentos, dos caminhos que a gente desbloqueia das pessoas, eu, Marjorie, eu não tenho medo de mais nada. Assim, eu me sinto tão protegida, tão feliz, tão segura, tão radiante. Para mim, o que me vem é mais confiança e segurança e mais firmeza do que eu estou fazendo, mais proteção mesmo. E eu acho que trouxe um empoderamento. Mais segura e protegida, sem dúvida, né? Ainda mais pela força, pela potência de todas essas egrégoras que a gente trabalha com ela na mesa. Mas confiante, né? Que eu sei que o resultado vai ser muito rápido. Eu estou me sentindo segura, a palavra é esta. Foi muito importante para mim essa confiança, essa insegurança com o Reiki
com a mesa, realmente, eu não tenho. De tudo que eu pesquisei, que eu estudei, essa mesa, para mim, é a mais potente, a mais poderosa e a que está dando muito resultado. Eu me sinto alicerçada numa verdade que eu sempre busquei, de ajudar as pessoas a sair do caos que está vivendo. Agora é mais espiritual, você está entendendo? É mais profundo. Estou conseguindo fazer mais atendimentos, né, coisa que eu não conseguia antes, sem um peso, porque eu me sinto muito mais protegido, muito mais ancorado, e, consequentemente, também ampliando um pouco essa questão da efetividade, né? Conseguindo ir em camadas mais profundas. Depois que eu termino, eu tô, nossa, com vontade de fazer outra mesa, é impressionante. Algo ali funciona rápido. Consigo tratar a raiz, consigo trabalhar mais com a profundidade do problema. Hoje eu tenho mais confiança, porque hoje eu realmente me sinto um instrumento direto do divino. Eu consigo ir mais profundo ainda com a mesa, achar qual que foi o motivo que deu origem a tal sentimento, a tal emoção, e ressignificar, transmutar com confiança, com sabedoria, com elevação espiritual. Eu tô me sentindo muito feliz porque, se eu me curei, não é uma pessoa como eu tava, assim, se eu me curei, a cura é real. E eu quero poder dividir com os outros. Talvez tem pessoas hoje que agora, nesse exato momento, estejam se matando. Mas eu acho que se tivesse alguém com a mesa na frente delas, eu acho que eles teriam uma luz. Se eu me curei, qualquer coisa. Porque no estado que eu estava, sabe, era praticamente impossível. Eu queria ter tido a oportunidade de conhecer alguém como eu sou hoje. Sabe? Eu queria ter, conhecido uma Melissa da vida como eu estou hoje. Eu tenho certeza que a vida já teria sido bem diferente. Opa, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas à jornada do radiestesista de luz. Para quem não me conhece, eu sou o sacerdote Murilo Ceilonski e ao longo dessa semana gloriosa eu vou te mostrar o passo a passo que terapeutas e radiestesistas devem seguir para tratar qualquer doença física ou emocional e a raiz espiritual dessas doenças através de uma técnica muito especial, através da radiestesia com a mesa metatrônica Merkabah, e com isso ter resultados muito mais profundos para auxiliar os seus clientes, as pessoas que você ama e você mesmo. E eu estou realmente focado em transformar a sua vida ao longo dessa semana. E na aula de hoje eu vou te mostrar como foi a evolução da radiestesia e por que usar gráficos radiestésicos é uma forma pouco eficiente de se trabalhar com a radiestesia. Vou te mostrar também porque todo terapeuta holístico deve saber encontrar e tratar a raiz espiritual dos problemas para aí sim ter resultados assertivos e reconhecimento profissional. Já na segunda aula, que vai ser na quarta-feira, você também vai ter a oportunidade de ver como é feita a limpeza energética e espiritual na prática, assim como é feita a abertura no financeiro e no profissional com a mesa metatrônica Merkabah, e vai compreender profundamente como é prático, simples, eficiente e profundo trabalhar e fazer um atendimento com essa mesa. E na terceira aula, que vai ser na sexta-feira, eu vou te ensinar a plasmar uma pirâmide de luz para você ficar completamente seguro, protegido e elevado junto às legiões celestiais de Deus. E também nessa terceira aula eu vou te mostrar o passo a passo de como seguir o caminho mais seguro, efetivo e poderoso para se trabalhar com a radiestesia. Tudo isso para que depois da jornada você possa atender qualquer caso de uma forma eficiente, de uma forma protegida para você e para os seus clientes. Você vai entender aqui o que é trabalhar com as legiões do Deus Altíssimo, ou seja, com as forças do
alto, sem deixar que seres negativos ou forças caídas prejudiquem os seus atendimentos e a sua própria saúde. E você vai entender que para ser um verdadeiro terapeuta holístico é necessário que você seja capaz de tratar a trindade de todo ser humano. Ou seja, todo terapeuta holístico deve ser capaz de tratar a camada física, a camada emocional, mental e a camada espiritual. Porque é assim que você gera uma mudança, uma transformação positiva na vida das pessoas, na vida dos seus clientes. E eu imagino que talvez você desconfie, será que isso é possível mesmo? Mas não sou apenas eu que tenho resultados poderosos através dessa técnica que eu vou te mostrar aqui nessa semana. Dá uma olhada agora nos resultados que a querida Marjorie obteve já nas suas primeiras operações, quando ela passou da radiestesia com gráficos para a mesa metatrônica Merkabah. Ela se sentia limitada com os gráficos e com a mesa ela conseguiu abrir os campos profissionais de uma cliente, que conseguiu um emprego em 7 dias e também eliminou uma pedra na vesícula de uma cliente que não tinha o dinheiro para fazer a cirurgia, para fazer a operação. Vamos ver. Fiz um curso em abril com os gráficos tradicionais. Chegava um momento dos gráficos que eu não conseguia ir além. Eu fazia a limpeza, porém, um tempo depois, tinha novamente as influências voltavam. E aí eu percebia que eu conseguia ter efetividade nos tratamentos de saúde, equilíbrio de chakras, corpos energéticos, energias sutis, tudo isso eu conseguia limpar com os gráficos. E emocional, mental, físico, eu tratava, mas o espiritual eu não chegava, não atingia. Uma pessoa estava com mal-estar, eu liberava os chakras, ficava tudo muito bem. Só que eu não ia na raiz, os gráficos são limitados, né? E no momento que a gente começa um tratamento, a gente acaba que não tem espaço, né, para atender muitas pessoas ao mesmo tempo. E a energia fica pesada, fica aqueles tratamentos ali parados, né, no ambiente, por mais que faça a proteção, por mais que faça a limpeza, e o tempo, e tudo que acarreta quem é radiestesista sabe. Eu não conhecia realmente esse patamar, né, acima da radiestesia antiga. De uma moça que estava há 3, 4 meses sem trabalhar, desbloqueei todo o caminho para o campo profissional dela, estava 100% bloqueado, e aí eu perguntei para a mesa, depois que eu fiz tudo, em quanto tempo ela estaria trabalhando. E a mesa colocou 7 dias, obviamente, que ela não acreditou. Sim. Passou 7 dias, ela não me chamou. Na semana seguinte, no meio da semana seguinte, ela me mandou uma mensagem e falou: Marjorie, me perdoa, eu estou tão corrida, que eu estou em 2 empregos, eu não tive tempo de falar com você. Ela falou exatamente, foi em uma semana. Eu recebi uma oferta de emprego e depois, em seguida, veio outra que era tão boa que eu não tive como negar, e eu estou fazendo 2 coisas. Então, assim, eu estou confirmando, inclusive, em quanto tempo vai dissolver o cisto, em quanto tempo vai dissolver a pedra na vesícula, que eu também eliminei 2 pedras de uma pessoa em 2 semanas. Ela não estava com condição financeira de fazer a cirurgia para tirar. Tão assim, maravilhada com os resultados, que eu falo, gente, não tem como melhorar isso. Mas talvez você pense que isso é possível porque a Marjorie já tinha conhecimento de radiestesia, já trabalhava com gráficos. Mas então dá uma olhada no caso da Melissa, que nunca tinha estudado sobre espiritualidade e mal sabia qual era o papel dos arcanjos. Ela aplicou a mesa para si mesma e conseguiu se libertar de uma depressão que estava muito, muito grave. E mais, ela resolveu testar com o seu cachorro, que estava com uma doença muito grave, uma espécie de câncer de cachorro chamado de linfoma, e iria ser sacrificado. Vamos ver agora esse relato impressionante. De janeiro, fevereiro para cá, eu entrei no mundo holístico. Sou bem recente nesse meio. Eu entrei no meio holístico por pura necessidade. Da pandemia para cá, eu tive uma série de problemas, uma série de coisas, e eu me afundei. Mas me afundei naquele último buraco, sabe? Em novembro, fazia 7 meses que eu não botava o pé para fora da porta de casa. Eu só olhava assim e dizia, meu Deus, eu tenho que mudar. Só que, tipo assim, quando eu vi que eu precisava mudar, eu não sabia por onde começar. Eu sabia que tinha uma coisa errada comigo, mas eu não sabia o que era. E eu procurava por tudo, e nada preenchia aquilo. Eu nunca fui apegada a... Nunca desrespeitei Deus, nada, mas eu nunca tive apego a... Eu não entendia nada de arcanjo, pra te falar. Não entendia nada. Não sabia, eu sabia ver o Miguel, isso, aquilo, mas, né, ficava assim...
Isso é muito católico. Eu tô me sentindo muito feliz porque, como eu disse, se eu me curei, uma pessoa como eu tava, se eu me curei, a cura é real. E eu quero poder dividir com os outros. Às vezes acho que às vezes vidas se perdem por coisas poucas, sabe? Por detalhes. Talvez tem pessoas hoje que agora, nesse exato momento, estejam se matando. Mas eu acho que se tivesse alguém com a mesa na frente delas, eu acho que eles teriam uma luz, né? Uma coisa assim. Sabe quando tu faz uma coisa que tem... Eu tenho certeza que isso vai dar certo. Ela te dá uma certeza. Com ela, eu tenho isso. Eu tenho a segurança. É uma segurança, é uma coisa que tu sente forte, né? Além de tudo, te dá a confiança. Sabe? Aquela confiança do tipo... Hoje meu dia, sabe, plasma, me Merkabah, faço umas coisas. Hoje meu dia vai ser ótimo. E o meu dia é ótimo. Ele é um cachorro de performance, de competição. Aí ele começou a apresentar algumas coisas, a gente levou no veterinário e estava com úlcera. Aí ficou uns 2, 3 dias internado, retornou, fizemos tratamento, piorou, retornamos. Vamos investigar mais coisas. Aí acharam o linfoma alimentar. É uma espécie de câncer na entrada do intestino. E ele não ia ter qualidade de vida. Não ia ter, a gente tentamos primeiro o tratamento, tudo, e ele só piorando. Os últimos dias, assim, ele já não estava mais levantando. Ele era um esqueleto. Sabe um esqueleto? Ele era um esqueleto. E a veterinária sugeriu eutanásia, também concordei com a eutanásia. Aí eu disse assim, bom, vou tentar fazer uns 3, 4 dias para ver se ele melhora. Na primeira semana, no terceiro dia, ele já começou a comer com muita vontade. Aí foi mais uns dias, ele já começou a engordar, porque ele não engordava, né? Ele começou a engordar, e ficar bem, e ficar agitado de novo. E quanto mais ele faz, mais eu fazia. E eu notei que ele não tinha mais sintoma. Não tinha mais sintoma. Tava normal, gordo, tudo, né? Aí a gente foi agora, antes de ontem, acho que foi... Eu fui levar na veterinária, né, para fazer os exames de rotina, e sumiu tudo. Ele não tem mais nada. Teve cura em 37, 38 dias. Um animal que ia para eutanásia. Ela ficou assim, vai me assim, o que tu fez, né? Aí eu expliquei para ela, disse, eu não acredito, tipo, pode acreditar. A ferramenta é ótima, sabe? Os seres que apoiam ali também são perfeitos. Mas agora, antes de te explicar tudo sobre a mesa metatrônica Merkabah e sobre a técnica que eu desenvolvi, eu sinto que é importante que você entenda como tudo começou, como que eu desenvolvi essa metodologia. E olha só, lá no começo da minha carreira profissional, a minha intenção era de ser ator e levar alegria para as pessoas. Então, eu comecei a fazer peças de teatro. Só que junto disso, eu também tinha esse lado da espiritualidade, da psicologia. Tanto que eu até me formei como psicólogo, me tornei mestre Reiki, me tornei astrólogo, dentre vários outros cursos na área holística que eu fiz. Eu até abri um consultório de psicologia, dá uma olhada aí. Mas eu acreditava que o meu futuro era ser ator. Inclusive, eu fiz apresentações com o humorista Fábio Porchat, que talvez você conheça. Eu tinha uma veia de humor muito legal, que eu acabei me aprofundando e me especializando em fazer palhaço. Até que um certo dia eu tive uma ideia com um amigo, irmão meu de teatro, em nós viajarmos o Brasil e a América Latina dentro de uma Kombi palco casa. Então, na época, nós vendemos tudo que tinha, conseguimos comprar uma Kombi, fizemos uma casa, um home dentro dela, montamos um palco em cima da Kombi e saímos apresentando por aí. Mas o fato é que era um mês inteiro de dor de cabeça, de perrengue, de preocupações para alguns minutinhos em cena levando alegria. E isso acabou ficando insustentável. A situação financeira ficou cada vez mais difícil e sem o retorno financeiro a parceria não conseguiu ir para frente e nós dois falimos. E sem dinheiro, decepcionado comigo mesmo e com o teatro, eu acabei completamente desacreditado e voltei lá para casa do meu pai, em Pato Branco, no Paraná. E eu não imaginava o que estava por vir. Claro que hoje em dia eu entendo que graças a isso eu estou
aonde eu estou hoje. Mas naquela época, sem essa perspectiva, eu só conseguia ver fracasso. E bom, voltei lá para minha cidade e uma super querida amiga e irmã realmente ajudou a me dar uma luz e me indicou para fazer um mapa astral de uma amiga dela. E olha só, mapa astral, por mais que eu tivesse me formado como astrólogo, eu nunca tinha feito mapa astral profissionalmente de uma outra pessoa. E a verdade é que no começo eu relutei um pouco, porque não estava assim nos meus planos ser astrólogo e nem fazer mapas astrais. Na verdade, fazia um certo tempo que eu já estava afastado das terapias. Mas acabou que eu aceitei em fazer porque eu vi que poderia ser um novo caminho aí, uma nova perspectiva. E quando a gente está no meio do furacão, fica um pouco mais difícil a gente ter uma visão de fora, entender esses movimentos que estão acontecendo na nossa vida. Mas o fato é que naquele momento eu voltei a me conectar com aquele Murilo que amava a espiritualidade, que amava terapias holísticas. E na verdade, quando eu percebi isso, quando caiu a ficha, eu me senti muito bem de estar naquela posição novamente e fiquei bastante empolgado naquele momento em começar a atender. E olha só como são as coisas divinas quando nós entramos no fluxo, no flow e surfamos pelas ondas de sincronicidade. E tudo começa a dar certo. Essa primeira cliente era uma reikiana que atendia numa clínica holística. E ela gostou tanto do meu mapa astral, da consulta astrológica que fez comigo, e cá entre nós, eu me dediquei mesmo, eu caprichei, que ela acabou me convidando para atender nessa clínica também. E esse foi o pontapé inicial que eu precisava para entrar na minha missão de vida naquele momento. E o resultado dos meus atendimentos viraram uma espécie de sucesso local ali na região. Várias pessoas vinham para fazer um mapa astral comigo, mas apesar disso, eu ainda não estava totalmente satisfeito. Eu sentia que ainda faltava algo. E o interessante é que quanto mais eu atendia, mais eu sentia que tinha um vazio dentro de mim. E aos poucos eu fui entendendo que a astrologia é uma filosofia interessante no ponto de vista do autoconhecimento. Mas como terapeuta, eu percebia os problemas das pessoas através do mapa astral, mas eu não tinha recursos para tratar eles. E isso me fazia sentir até angustiado, porque eu jogava o autoconhecimento no colo da pessoa e lide com isso. E não era exatamente isso que eu queria fazer, eu queria tratar as pessoas, eu queria auxiliá-las a encontrar a solução para esses problemas. Então, naquele momento, apareceu a segunda luz no meu caminho. Uma comadre pediu para trocar terapia comigo. Então, isso é uma técnica muito frequente entre os terapeutas. Eu faria o mapa astral dela e ela me daria um atendimento, uma sessão de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, uma tal mesa radiônica. E mal eu imaginava que aquela sessão iria mudar completamente a minha vida, porque eu fiquei deslumbrado, eu fiquei de verdade chocado em conhecer essa ferramenta. Porque foi uma transformação tão grande bem ali na minha frente em uma única sessão que eu só conseguia pensar que eu também quero aprender a operar essa ferramenta, eu também quero essa terapia para mim. Era exatamente isso que eu estava procurando para me sentir um terapeuta de verdade. E o que mais me impressionou naquela sessão foi como a minha comadre conseguiu identificar todos os meus problemas e tratar em uma única sessão com precisão e rapidez. Em uma única sessão ela tinha feito o diagnóstico e o tratamento. E o que me deixou mais feliz foi imaginar que se eu aprendesse aquilo, eu poderia utilizar e tratar os meus atendimentos com uma forma prática que realmente fazia sentido com aquilo que eu acreditava. Ela era a ferramenta que respondia às minhas crenças, o que o meu coração sentia. Que para cuidar de alguém de verdade, você precisa encontrar a raiz espiritual e, a partir disso, eliminar as consequências que surgem no físico e no emocional. E o melhor, com a mesa eu poderia aplicar todas as técnicas que eu já conhecia das minhas formações em uma única ferramenta só. Bom, eu não preciso nem dizer que eu mergulhei de cabeça no estudo das mesas radiônicas e depois de muito procurar e muito pesquisar, eu encontrei uma mesa que era
a melhor mesa da época e então passei a atender as pessoas. De lá para cá foram mais de 1000 atendimentos. Mas como todo bom terapeuta, e eu sei que você também é assim, a gente nunca para de estudar para nos aprofundarmos no conhecimento. De fato, eu amo estudar, sobretudo as escrituras sagradas. E em um desses estudos, eu acabei entrando em contato com a dita Ordem de Melquisedeque. E dentro desse estudo eu acabei compreendendo que o meu caminho é o sacerdócio mesmo. Portanto, eu acabei com o tempo me tornando um sacerdote de Melquisedeque. Murilo, sacerdote do quê? Sacerdote de Melquisedeque, ou seja, um sacerdote que serve ao Deus Altíssimo. Melquisedeque aparece diversas vezes na Bíblia e ele é o sacerdote eterno. Então esse é o meu ofício. Esse é o meu servir, é servir a humanidade através da conexão com o Deus Altíssimo. Mas então não basta você operar qualquer mesa para ter esses resultados? E com certeza não, mas calma que eu já vou chegar lá. E a verdade é que sim, depois que eu comecei a operar mesas radiônicas, a minha vida deu uma guinada para muito melhor. E eu consegui realizar alguns sonhos, como por exemplo, morar aqui em Florianópolis, a cidade que eu sempre sonhei morar, e morar aqui me possibilitou ingressar em estudos sagrados. Não é à toa que essa cidade se chama a Ilha da Magia. Mas por que eu estou compartilhando isso contigo? Porque a grande chave para eu estar aqui com você veio de um grupo de estudos muito especial, o grupo de estudos do Livro do Conhecimento, esse aqui, As Chaves de Enoque. Esse livro é um livro verdadeiramente revelador e sagrado, e é a base dos meus estudos, dos meus conhecimentos e das minhas práticas. O Livro do Conhecimento, As Chaves de Enoque, é de fato um livro com grande sabedoria divina, pois ele foi entregue direto pelas legiões do Deus Altíssimo por intermédio de Enoque para o escritor, o Dr. Hurtak. Enoque, segundo a Bíblia, segundo a Torá, é o 7º da linhagem de Adão, e ele não conheceu a morte, ele subiu aos céus, foi arrebatado pelo próprio Deus Altíssimo, e ele é, digamos assim, o escriba celestial, e foi escolhido pelo próprio Deus Altíssimo para passar essa sabedoria divina, esses mistérios superiores para o Dr. Hurtak escrever esse livro, que possui conhecimentos profundos e sagrados. É realmente uma verdadeira obra-prima. E realmente é um livro bastante profundo, bastante complexo, que é aconselhado que seja lido e estudado em grupos de estudos para você conseguir absorver melhor a ideia que é passada ali. E a partir desse estudo eu comecei a perceber que alguns ícones, ou seja, algumas consciências que estavam naquela mesa que eu operava, não estavam tão conectados com a verdadeira luz, com a luz divina. E mais, o pior, essas consciências que ali estavam codificadas naquela mesa poderiam querer sugar a minha energia e a energia dos meus clientes, trazendo uma falsa noção de evolução, uma falsa noção de cura. Mas calma que eu já vou te explicar sobre isso em detalhes. Bom, o resultado foi que eu parei de utilizar aqueles ícones nos atendimentos que eu fazia com aquela mesa, até que eu fui me aprofundando, me desenvolvendo nos estudos a ponto de criar o meu próprio projeto de mesa, uma mesa conectada apenas e exclusivamente com as forças do alto, com as legiões do Deus Altíssimo, uma mesa que segue o ofício do Cristo e a pura luz divina. E foi a partir disso que eu codifiquei a gloriosa mesa metatrônica Merkabah e criei a terapia metatrônica. E agora eu entrei nesse novo momento divino da minha vida, onde a minha intenção, o meu foco e o meu sacerdócio estão voltados para formar essa legião de terapeutas metatrônicos, essa legião de radiestesistas de luz, de terapeutas de luz, vinculando a luz divina no seu servir para ancorar o reino dos céus aqui
na Terra e realmente eliminar com o sofrimento, com as dores, com as angústias, com as doenças e manifestar a pura luz de Deus. Por isso eu vou explicar cada detalhe dessa metodologia maravilhosa para que você possa cuidar dos seus clientes, das pessoas que você ama com total segurança, com total confiança, tratando as doenças físicas e as doenças emocionais e a raiz espiritual que gera todos esses problemas, levando a uma transformação real e profunda na vida das pessoas. Então quero começar explicando o que é uma mesa radiônica e por que ela é tão poderosa. Guarde essa informação. Ela é muito poderosa. E isso faz toda a diferença para o que eu vou te explicar daqui a pouco. Guarde isso. E eu gosto de explicar o que é uma mesa fazendo uma comparação. Então, olha só. Antigamente, quando você queria se comunicar com alguém, você tinha que mandar uma carta. E quanto mais distante estava a pessoa, mais tempo levava para você se comunicar com ela. Imagina que se uma pessoa estivesse no Japão, talvez levasse meses e meses para a carta chegar até ela e outros meses e meses para ela devolver a carta com a resposta para você. Mas tudo foi evoluindo. O telefone surgiu, a internet surgiu e hoje você consegue mandar uma mensagem para uma pessoa em questão de segundos da palma da sua mão utilizando o celular e pelo WhatsApp. Se quiser, você pode fazer uma videochamada em tempo real com alguém do outro lado do planeta. Isso comparado a mandar uma cartinha como antigamente é um absurdo de evolução, não é mesmo? Agora imagine lá no tempo das cartas, se você contasse para alguém que seria possível fazer isso que a gente faz hoje em dia. Seria difícil de acreditar, né? Inclusive tem a história de uma amiga minha que quando o homem pisou na lua, a avó dela não acreditou, não acreditava de jeito nenhum. Ela dizia que era um truque de televisão para as pessoas ganharem dinheiro. Mas esse não é só um caso isolado da avó da minha amiga. Na verdade, as pessoas têm dificuldade em acompanhar as mudanças, em aceitar as mudanças, sobretudo quando são grandes saltos quânticos de evolução. E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com mesa radiônica? É porque na radiestesia é exatamente a mesma coisa. E eu não sei se você conhece a história da radiestesia, mas ela surgiu lá no Antigo Egito, na China, tem registros desde aquela época. Mas antigamente ela era usada apenas com pêndulo ou então com um galho em V com uma forquilha para as pessoas encontrarem águas, para encontrarem minerais. Mas as coisas foram evoluindo e perceberam que a radiestesia poderia captar o campo energético das pessoas e transformá-lo. E aí anos se passaram com muitos estudos, com muitos testes, até que se percebeu que a radiestesia poderia ser usada com o pêndulo através de figuras, através de desenhos que representam ações e fenômenos, e assim surgiram os gráficos radiestésicos que ampliaram a potência da radiestesia. Mas sempre que surge uma solução, junto dela, eventualmente acabam surgindo alguns obstáculos, como por exemplo o telefone. Quando surgiu o telefone, você poderia se comunicar com pessoas em todo o mundo, porém, junto do telefone vinha a conta telefônica. Uma chamada lá para o Japão custava os olhos da cara. Quem é um pouco mais experiente, um pouco mais velho, sabe que as pessoas usavam fichinhas nos orelhões antigamente. E como é hoje? Hoje a gente pode falar por vídeo com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sem gastar um centavo. Uma baita evolução, né? Bom, mas agora voltando para os gráficos. O problema dos gráficos é justamente de que para cada cliente o radiestesista precisa montar um trabalho com vários gráficos e ficar acompanhando esse trabalho por dias e mais dias de acordo com o que determinou o relógio radiestésico. Isso pode durar até mais de um mês. Além disso, o radiestesista precisa ir lá diariamente cuidar se a energia do gráfico está ok. Ou seja, se a energia daquele trabalho montado está ativa. Porque ao longo dos dias a energia do trabalho montado tende a ir caindo. E quando a energia cai, o radiestesista precisa ir lá desmontar todo o trabalho, esperar uns dias, remontar novamente e começar do zero. Dias e mais dias fazendo
tudo isso. E se você tiver muitos clientes, vai precisar de um espaço enorme para colocar todos os trabalhos que você precisa fazer e vai demandar muito tempo, o que naturalmente acaba limitando o número de clientes que você pode atender. Inclusive, essa necessidade de tempo e espaço faz com que muitos radiestesistas desistam da radiestesia. Foi o que quase aconteceu com a Geralda antes de conhecer a mesa metatrônica Merkabah. Olha só. Eu trabalho há 32 anos, sou formada na área de medicina holística e eu me dedicava à acupuntura. Me tornei mestre em Reiki, cura prânica, regressão, o tarô. Em 1917 eu conheci a radiestesia, os gráficos. Mas, sinceramente, eu fiquei meio perdida. E também muito chato. Eu tenho que botar nas prateleiras, põe em cima dos móveis, põe em cima do não sei o quê, gráfico espalhado. Aí eu comecei a desistir. Eu estava me sentindo insegura e, por completar, infeliz. Encontrei um tal de Murilo, um sacerdote de Melquisedeque, que eu falei, poxa, esse moço fala minha língua. E qual foi a solução para essa questão? A solução foi justamente a criação das mesas radiônicas. Mas como que funcionam as mesas radiônicas? Funcionam com a mesma precisão e eficiência da radiestesia, utilizando o pêndulo e os relógios radiestésicos. Só que ao invés de você usar múltiplos gráficos, você vai utilizar os ícones, que são figuras representativas de arquétipos, digamos assim. Tudo isso em uma única ferramenta, que é justamente a mesa radiônica. Ou seja, os ícones da mesa são um salto quântico de evolução em relação aos gráficos radiestésicos. Eles carregam em si a força dos arquétipos, que são figuras que transcendem a nossa cultura e a nossa era. São forças e símbolos que agem na nossa mente subconsciente. São arquétipos do inconsciente coletivo da humanidade. Essas figuras trazem consigo sabedorias de um outro nível energético, trazem ensinamentos que acompanham a nossa espécie, que acompanham-nos desde o mundo espiritual antes de chegar aqui no planeta Terra, por milênios e milênios. Então, atenção, ícones não são gráficos. Gráficos são desenhos que simbolizam ações, energias e fenômenos. Já os ícones das mesas são figuras que simbolizam o arquétipo do inconsciente coletivo da nossa espécie. São sabedorias ancestrais, milenares e sagradas. E além disso, a grande vantagem da mesa radiônica é poder fazer em uma única sessão o diagnóstico e o tratamento. Além de ter esse poder muito superior aos gráficos, está tudo ali na sua frente, no seu toque. Esses ícones que são, digamos assim, canais diretos com essas forças espirituais de luz, essas conexões com o inconsciente coletivo, como eu venho falando, com essa sabedoria espiritual. E é por isso que eu digo que você querer fazer a radiestesia com gráficos é uma tecnologia ultrapassada no mundo holístico. É igual você querer mandar uma carta. É uma história do nosso passado. E se eu posso atender e fazer tudo em uma única sessão, é claro que eu vou conseguir atender mais clientes e é claro que eu vou ter muito mais independência. Se eu precisar viajar, eu posso levar numa maletinha a minha mesa e fazer da onde eu estiver, sem precisar ficar preso ali em casa, cuidando dos gráficos e sustentando esse trabalho. Tendo que pegar todos os gráficos, montar, esperar um pouco, desmontar, remontar. Percebe? Então, talvez você ainda pense, mas Murilo, eu já uso gráficos e funcionam muito bem. Eu sei. As cartas também funcionavam muito bem. Mas o que é muito mais rápido, o que é muito mais prático, o que é muito mais eficiente e permite que a gente se comunique muito melhor com quem a gente ama? Obviamente, uma videochamada. O que eu quero te mostrar aqui é que a mesa radiônica é uma ferramenta de comunicação direta com o mundo espiritual, com as forças espirituais de luz. Muito mais prática e muito mais eficiente. É um verdadeiro computador
quântico. Então basta eu comprar qualquer mesa radiônica, aprender para que funciona cada um dos seus ícones e começar a aprender? Não, não é bem assim. Calma, lembra que eu disse para você guardar aquela informação de que mesas radiônicas são ferramentas muito poderosas? E justamente por serem poderosas, exigem responsabilidade e conhecimento. Calma que eu vou te explicar. Todo mundo sabe que qualquer ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. Vamos pegar o avião, por exemplo. Ele tem essa função maravilhosa de nos transportar de um lugar para o outro, mas os aviões também podem soltar bombas. Ou mesmo o próprio celular, que tem essa facilidade, essa transformação profunda no que diz respeito à comunicação com as pessoas, com quem a gente ama. Talvez você esteja assistindo isso aqui de um celular, inclusive. Mas ao mesmo tempo que tem essa glória, também é utilizado para aplicar golpes. Mas onde eu quero chegar te dizendo isso? Eu quero te dizer que mesas radiônicas têm essa potência de transformar a vida das pessoas, de edificar, de trazer a luz divina para a vida das pessoas. Mas também podem ser usadas por forças negativas, por forças caídas para drenar a energia dos seus clientes. Lembra que eu te disse que no estudo do livro do conhecimento, As Chaves de Enoque, eu tive o entendimento que algumas hierarquias que eu usava na mesa que eu trabalhava não eram de tanta luz assim? Pois é, foi a partir desse momento que eu percebi que eu poderia estar sendo usado por hierarquias caídas. Deixa eu te explicar. Muitos ícones colocados em mesas inclusive muito conhecidas hoje em dia, têm seres caídos se passando por seres de luz, ou seja, são falsos seres de luz que servem a hierarquias caídas. Então, para enganar, esses seres colocam um manto de luz, ou seja, uma veste de luz, e parecem seres agradáveis, seres tranquilos, seres bonzinhos e positivos, mas na verdade a mensagem deles, que em primeiro momento parece ser positiva, acaba que não leva a uma transcendência espiritual. Pelo contrário, elas mantêm as pessoas, na verdade, aprisionadas na culpa e no medo, ou então desviam o foco da evolução espiritual superior para um culto ao ego, trazendo a mensagem que nós somos deuses autossuficientes, sem a necessidade de uma conexão com nada além de nós mesmos. E aí que está o perigo, porque na verdade nós somos filhos de Deus, sim, nós temos a semente de Deus em nós, sim, mas acima de nós existe o Deus soberano superior, o nosso Criador, com quem nós devemos estar sempre conectados. E essas consciências, porém, que possuem em si um espírito falsificador, exaltam o ego, exaltam que tudo está aqui e negam a soberania e o nome do Deus Altíssimo. Mas por que eles estão colocados ali? Por que codificador de uma mesa faz isso, Murilo? Bom, na maioria das vezes é por falta de conhecimento do próprio codificador. Ele é manipulado e acredita que está fazendo bem, ele não enxerga o que está por trás desse ícone. Já outras vezes é de propósito mesmo, com a intenção de manter o operador e os clientes presos e vinculados a essas consciências, por puro poder e por contratos que esses codificadores de mesa têm com essas consciências. Sim, isso infelizmente existe. Mas então por que esses seres caídos querem estar nas mesas? Essas consciências não têm luz própria. Essas consciências, pelo contrário, precisam drenar as energias dos seres humanos e não tem nem chakras, não tem nem eu superior, ou seja, eles possuem a conexão com o alto cortado. Como eu te falei, as mesas são ferramentas muito poderosas que têm essa possibilidade, esse papel, essa prerrogativa de transformar a energia das pessoas em um nível vibracional, em um nível espiritual. E essas consciências são filhos, são criações de senhores de luz caídos, de Elohims caídos, ou seja, de deuses criadores caídos que se afastam
afastam da vontade divina, que se afastam da luz do Criador. Mantém as almas das pessoas presas em seus domínios, na dualidade, no sofrimento consciencial. Porque quanto mais essas consciências se desenvolvem, mais se distorce. E eles querem se alimentar do nosso poder, da nossa força, porque nós, sim, como eu falei, somos a semente de Deus, somos filhos, filhas do Deus Altíssimo. Temos essa luz divina em nós, no nosso DNA. Nós fomos criados, como diz na própria Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a semente adâmica, ou seja, que viemos do Adão celestial. E aliás, foi justamente por isso que Yeshua, que o Cristo veio aqui na nossa terra, aqui nesse planeta, mostrar-nos o caminho, a verdade e a vida. Ele veio mostrar que nós, seres humanos, somos capazes de seguir o caminho dele, nos conectarmos com o Espírito Santo de Deus. E esse é o grande ensinamento, seguirmos o caminho do Cristo, sermos semelhantes a ele, porque todos nós temos o poder de tratarmos nossos semelhantes igual a ele tratou. Já essas hierarquias caídas não, elas precisam sugar a energia de alguém. Por isso, nas mesas, elas sugam a energia do operador, ou seja, do terapeuta e também do cliente. Mas por que eles usam essas mesas e não outros instrumentos, então? É justamente porque eu venho falando que mesas são muito poderosas, que conseguem intervir no campo espiritual das pessoas. Então, é uma tecnologia superior. É a mesma coisa se a gente pensar em cartas e celular. O que é mais fácil aplicar golpe? E talvez você deva estar se perguntando, Murilo, quais são e quem são essas hierarquias caídas? E bom, eu vou te dar um exemplo aqui segundo os meus estudos, os meus conhecimentos e o meu entendimento do livro do conhecimento, As Chaves de Enoque. Então, as chaves nos alertam com qualquer consciência que tente entrar em contato contigo, se passando por um guia, por um mentor ou por um ser evoluído. Sobretudo, seres que não são adâmicos, ou seja, seres que não são semelhantes a nós, do nosso projeto, nosso plano de evolução. Até os adâmicos temos que ter cuidado, mas sobretudo com consciências que são de origem extraterrestre, como reptilianos, como Greys e até arcturianos e pleiadianos. Muitas pessoas, muitos terapeutas, muitas mesas trabalham com arcturianos, com pleiadianos, mas é muito arriscado. Então todos os arcturianos e pleiadianos são de sombra, são caídos? Claro que não. Existem federações de luz, mas é muito arriscado, porque às vezes ele pode se passar por um ser de luz, como eu venho te falando, só para, no fundo, drenar as suas energias. Ou então até podem ter a forma parecida conosco e se dizer ser de federações galácticas, de comandos galácticos, seres com roupinhas azuis, loirinhos, mas que na verdade não reconhecem a soberania de Deus e têm essa mesma função que essas hierarquias que não são adâmicas. Ou seja, que no fundo servem a senhores caídos e não as legiões celestiais da luz, porque são da falsa luz. E eles vivem aqui nesse nosso universo local, assim como nós, mas estão em constante batalha com a luz para conseguir força, para conseguir poder. Por isso é muito importante você se associar apenas com o alto, não precisa intermediar para seres negativos, para seres duvidosos, para seres suspeitos. O ideal é você se conectar direto com a fonte de Deus, ou então pelo menos com as suas legiões celestiais, que são seres de luz integral, seres que servem a Deus. Já esses seres negativos são mestres em manipular a inocência das pessoas para justamente se banquetear
com a energia dos operadores, dos radiestesistas e dos seus clientes. Percebe que não faz sentido a gente querer se conectar com essas consciências duvidosas, com essas consciências suspeitas, sendo que a gente pode ter a conexão direta com a fonte de Deus? E lamento te informar, mas ser de luz mesmo, não utiliza naves metálicas, disco voador ou o que quer que seja. Ser de luz integral é o próprio veículo de luz em si. E talvez você pense, vixe, mas então é melhor eu nem mexer com esse tipo de terapia. Só que é aí que está o problema. Nós, terapeutas, acabamos de uma forma ou outra sempre entrando em contato com a energia dos nossos clientes, não só de extraterrestres, mas também com forças negativas, forças densas que possam estar nos nossos clientes e que precisam serem detectadas, transmutadas e enviadas para a luz. E é realmente um grande problema quando o terapeuta não sabe lidar com essas energias. E o pior, alguns radiestesistas utilizam os gráficos para banir essas consciências negativas que talvez estejam com os seus clientes, mas é aí que está o grande erro, como diz na própria Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, quando você bane um demônio, quando você manda ele embora, ele volta depois com mais 7. Então nós, como terapeutas, precisamos aprender não só a banir as hierarquias caídas, porque depois elas ficam soltas no astral e voltam mais fortes ainda. Nós precisamos aprender em remover essas hierarquias e encaminhar para a luz da fonte criadora, transmutando em puro amor incondicional, não só as energias extraterrestres negativas, como as energias terrenas, assim como o próprio Cristo fazia. E isso é muito possível a partir e através das mesas radiônicas. Então, transmutar essas energias e encaminhar para a luz da fonte criadora de uma forma correta é a maneira mais segura e a maneira mais eficiente de acabar de vez com esse mal e com as consequências físicas e emocionais que eles trazem na sua vida, na vida dos seus clientes e das pessoas que você ama. Mas o que acontece se eu sou um terapeuta e não sei lidar com essas energias negativas? Acontece o que uma boa parte dos terapeutas relatam. Vão dormir cansados, acordam cansados, sem disposição, sem ânimo, dão um passo para frente, 2 para trás, compram uma coisa, estraga outra. Não vão para frente profissionalmente, se sentem estagnados profissionalmente e ficam exaustos após fazerem atendimentos. Mas então, o que eu faço? E aí vem o pulo do gato. Você precisa saber com qual mesa trabalhar. Precisa conhecer os ícones e a egrégora da mesa. Precisa saber se tem algum ícone malicioso ou algum ícone disfarçado na mesa que você vai trabalhar. E é justamente isso que eu vou te falar na próxima aula, que vai ser quarta-feira às 8 horas da manhã. Eu vou te mostrar outros exemplos de ícones perigosos e te mostrar em detalhes como é a mesa metatrônica Merkabah. Eu vou te explicar o que é a Merkabah e por que todo terapeuta holístico deve conhecer e entender isso para aplicar em seus atendimentos. Eu vou te mostrar o que cada um dos ícones representa e mais. Eu vou te mostrar na próxima aula uma coisa que só acontece em momentos muito especiais, só na jornada, e muitas pessoas estão esperando por isso, porque eu vou te mostrar como funciona um atendimento com a mesa em uma sessão prática. E eu sei que muitos aqui não vão assistir a segunda aula porque preferem ficar nessa ilusão, preferem não tratar a raiz espiritual dos problemas físicos e emocionais dos seus clientes. E tudo bem, cada um tem o seu momento, mas se você quer aprender a tratar com eficiência e profundidade os seus clientes, eu sei que você vai vir comigo até o final dessa jornada. E já na próxima aula você vai abrir a mente e entender que tudo isso que parece complexo, tudo isso que parece difícil é muito mais simples, é muito mais leve e muito mais gratificante para o terapeuta, o radiestesista e
para o cliente e principalmente com resultados rápidos e com toda a segurança. E agora um recado rápido que a minha equipe pediu para passar. Fiquem atentos à comunidade do WhatsApp. Se você ainda não entrou nela, basta você entrar clicando no link aqui abaixo ou na descrição. E é muito importante mesmo que você participe da comunidade, porque lá nós mandaremos mensagens exclusivas e podem ser que surjam surpresas por lá. Sobretudo se você quer ser um terapeuta diferenciado, seguro e confiante. Mas então é isso. Te deixo agora aqui nesse momento e te encontro quarta-feira às 8 da manhã. Até lá, shalom, gratidão.